Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio da temporada especial de abertura, inauguração, ou como vocês preferem chamar, da Varejo One, uma televisão especializada em varejo, um canal específico em parceria da Varejo 180 e da Monki. Estamos aqui hoje com dois convidados especiais, Gustavo Carrer e o Thiago Baeta. Queria que vocês se apresentassem um pouco mais. E muito bem-vindos e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começar pelo Thiagão aí. Vamos lá, me apresentar. Bom, sou o Thiago, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. Conheci há algumas semanas, alguns meses atrás, quando o Ronaldinho apresentou, realmente muito, muito bacana. Cara, eu começo lá atrás, eu pego um pouquinho a onda da criação da internet ainda de 95, 96, tive sorte de ter sido criado numa casa com computador, meu pai trabalhava com computador, ficava brincando ali, surge a internet, então era basicamente a gente, né, era a molecada que, na época da BBS ainda, e dali, das brincadeiras, surge o eMasters, já como empresa formal eu tinha 16, 17 anos, começa com um portal de tecnologia e portal de serviços também focados em desenvolvedores, na época Webmasters, né? Serviço que a gente fala é e-mail, a gente tinha e-mail Webmasters, que era a identidade do desenvolvedor na época, e-mail, serviços de hospedagem, a gente tem uma baita empresa de hospedagem, que era a Masters Host Location, que a gente vendeu ali com 2 anos, serviço de domínio, e depois toda a parte de conteúdo, depois conteúdo em CD-ROM, DVD, curso online, depois começam os congressos, os grandes congressos, então o primeiro evento, né, foi o Intercom, depois os grandes congressos também de PHP, de Android, de JavaScript, os grandes eventos globais dessas tecnologias, e aí o eMaster se torna uma grande comunidade, um grande ecossistema de devs. Depois a gente começa naquela época as empresas tinham as tecnologias, mas elas não falavam das suas tecnologias, então era basicamente a gente que falava. Aí começa a descentralizar um pouquinho a internet ali em 2006, 2007, com os blogs, vem as redes sociais, e as empresas começam a precisar falar das tecnologias delas, e aí o eMasters também começa a gerir, a organizar, né, os ecossistemas internos de empresas. Por exemplo, a TOTS, hoje a TOTS Developers, a gente que toca tudo que eles fazem com desenvolvedores, fizemos isso para praticamente todas as grandes empresas de tecnologia no Brasil. Então, além do ecossistema próprio do eMasters, a gente faz a gestão de relacionamento com devs, seja suporte técnico, produção de documentação, de conectores ou coisas ligadas a eventos, relacionamentos, meetups, CRM de devs, tem uma série de serviços. Em 2010, a gente faz um evento de e-commerce, né? A gente notou ali uma boa parte do nosso ecossistema começa a respirar o e-commerce, ainda o Oceano Azul, ainda, né, não tinha muita coisa. Em 2010, a gente faz um evento chamado Fórum E-Commerce Brasil, e esse evento foi um negócio de outro mundo, assim, foi engraçado, foi um sábado, a gente tinha costume de fazer eventos sábados, né, por causa de devs. Foi um sábado e foi quando a gente foi bater na porta das empresas, um brilho nos olhos de todo mundo, assim, era uma comunidade nova, era uma coisa gostosa, assim, especial. E o evento foi incrível e, poxa, não faz sentido a gente fazer só mais um evento isolado, então a gente replica o eMasters ali como e-commerce Brasil. A gente deu sorte que o dono do domínio e-commerce Brasil era um desenvolvedor que era super fã do eMasters, a gente consegue pegar o domínio, a marca. Em 2011, a gente lança o e-commerce Brasil como um projeto completo de fomento, com eventos, revista, tudo que o eMasters tinha, né? Pesquisas, premiações, quase como entidade do setor. E a gente anda em paralelo a eMasters e e-commerce Brasil nesses anos. Acho que tem entre essas duas empresas, a gente fez bastante coisa. Tem muita história para contar, mas normalmente baseado essas duas empresas, essas duas marcas capitaneando. Então, essa é um pouquinho da história. A gente faz agora em março, né, daqui a 3 meses, a gente faz 25 anos de eMasters e 15 anos de e-commerce Brasil. Bom, depois de um currículo tão grande, eu só vou falar meu nome, minha empresa, eu trabalho na InWave, que é uma empresa de tecnologia para varejo, uma retail tech. Eu trabalhei muito tempo como consultor e os últimos 5 anos nesse universo aí de tecnologia para varejo, mais focado em varejo físico, né? Um pouco diferente do Thiago, que tem esse universo do e-commerce desde o nascimento, né, praticamente, do e-commerce no Brasil. Minha história é mais ligada com o varejo físico.
e muito focado no que acontece ali na operação da loja, prevenir perdas e melhorar a eficiência operacional. E a minha empresa trabalha com software e hardware para essa finalidade, né, a InWave. E eu conheço o Thiago já faz algum tempinho, aí, enfim, por missões, por negócios e também por conta de amigos em comum e por um período longo, uns 20 anos da minha vida, eu trabalhei no Sebrae e a gente tinha muita interface. O nascimento assim, da internet, dos blogs, das coisas, havia muita interface entre empreendedores, microempreendedores com essa comunidade, né? E, então, eu acompanhei bastante o e-commerce Brasil lá no comecinho, né, nessa fase que eu era consultor ainda, né? E aí, mais recente, por trabalhar em projetos juntos aí com a Varejo 180, missões e tudo mais. E nós, por estar ligado ao varejo físico, e muitos dos players do varejo físico também operam e-commerce, então a gente acaba tendo clientes em comum ou parceiros em comum aí nesse mundo, né? Perfeito. Puxa o primeiro assunto. Não, cara, assim, eu já entrevistei o Thiago para o nosso podcast, para o PDV, e a gente falou eu tentei até ouvir para não ficar repetitivo, né? Ouvir o nosso podcast, aquele papo que a gente teve para não ficar repetitivo. Faz, cara, acho que 3 anos, 3 ou 4 anos. Não, o mundo mudou. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou nesse período. Mas, assim, eu acho que talvez a pergunta inevitável e que talvez seja, apesar de ser inevitável, ela acaba caindo no lugar comum, é o grande impacto que a IA está trazendo hoje no e-commerce, né? nesse universo. Eu ia falar do e-commerce, mas eu queria que você falasse desse universo do dev, né? Porque eu acho que no e-commerce, sem dúvida, mas num nível diferente, mas no nível de desenvolvimento, como está sendo o impacto, né? Cara, eu sou suspeito, eu sempre, normalmente eu não vou falar sempre, mas eu sou muito a favor da tecnologia. Normalmente a tecnologia vem resolver soluções que a gente não consegue resolver. E isso eu falo até como país. Eu já acreditei em muitas coisas no mudança de gerações, enfim, mas até a própria tecnologia, em tudo que a gente precisa, ela vai vir trazer soluções e no nosso mercado de e-commerce. Não só soluções, mas a tecnologia, basicamente, ela vem facilitar, vai melhorar a experiência. Então, tudo que a AI está trazendo, seja para o dev ou para o e-commerce, cara, pelo menos para mim, assim, hoje eu já não desenvolvo mais, mas às vezes quando eu brinco, estou testando as ferramentas de AI, tecnologia de AI para dev, cara, queria eu ter isso lá atrás. Assim, eu não vi, acho que não vou ver um dev reclamando de AI. Para tudo. Não pode, né? Cara, você virava dias e noites tentando achar um erro numa linha. Trabalho de testes, trabalho de... Enfim, e-commerce é a mesma coisa. Cara, e-commerce, a gente está falando aqui a gente tem 2025, 2019, 5 anos atrás, 6 anos atrás, era uma piada. Eu lembro de 2019 ainda. Indo em empresas... não vou citar nomes aqui, mas, cara, e-commerce não tinha 5% do setor. Tinha uma pessoa trabalhando de e-commerce, todo mundo queria saber de maquininha, de varejo físico. Vem pandemia e mostra a importância ali do e-commerce. E hoje o e-commerce ainda está com share de 15%, nem 15%, 13% no Brasil. Só que, sei lá, 70% das compras começam online. Você tem o poder, a empresa mais valiosa da América Latina é o Mercado Livre. Uhum. Então, você tem um poder até pela concentração, mas eu acho que o e-commerce ele tomou um lugar de vanguarda, de referência, de digitalização, de experimentação do digital, que acho que começa pelo e-commerce, depois você vai aprendendo em toda... Você pega o Fórum E-Commerce Brasil hoje, a gente está falando de 40 mil pessoas, não são profissionais de e-commerce mais. É a digitalização das empresas, do mercado, do setor como um todo. E, cara, a AI só vai ajudar. Agora, a AI dentro a compra, o e-commerce, dentro das ferramentas. Cara, que ótimo. O que eles chamam de GEO, é o SEO avançado, é o SEO bem feito. Eu, quando fui na Apple testar lá no dia de lançamento o óculos deles, não vou entrar em questão do hardware, mas quando você vê a computação espacial, né? Não, a experiência espacial,
Você tira, não tem mais o 2D, não tem mais uma folha na sua frente, cara, é incrível. Essas tecnologias todas acho que vem melhorar a experiência de consumo. Cara, o que a gente está vendo de AI, de personalização de experiência de consumo, a régua está ficando alta e isso é bom para todo mundo. E normalmente vem pelo e-commerce que eu acho que tem um papel de vanguarda super importante. Não só o e-commerce, mas o varejo como um todo, né? Porque tem muita gente que defende que a loja física é muito mais mensurável do que o próprio e-commerce. E você cria essa cultura de personalização, de foco no cliente. De métrica, né? De métrica que vai para o varejo tradicional também. E a gente está falando né, quando a gente falou dos 13%, 15% de share, você tem os líderes globais, já passou de 50%. Então, a gente tem ainda uma avenida bacana aí para curtir. Então, eu sou grande entusiasta, não só da AI, mas toda a tecnologia que vai vir aí, para mim, eu vou ser o primeiro a estar ali testando e curtindo e defendendo e treinando e formando gente, ajudando as empresas para adotarem e a gente mudar esse Brasilzão aí para o bem. Boa. Eu acho que uma das grandes evoluções próximas que a gente vai ter de e-commerce baseado em AI é um pouco de experimentação, né? Eu acho que ainda existe um paralelo aí grande entre as pessoas que querem ir no varejo físico para tocar, testar, vestir, provar, entender se o tamanho, a proporção do tamanho correto. E eu acho que com a oportunidade que AI e tecnologia estão trazendo para ter um mundo mais imersivo, a questão do VX é muito disso, né? A diferença é que a tela está aqui no mundo atual e quando você vai para o VX, a tela está aqui, você entra na tela. Então é um caminho sem volta, que até deu uma desacelerada a questão de VX, mas eu acho que é uma tecnologia que vai evoluir bastante. Mas o que você vê daqui para frente para essa questão de experimentação, o quanto isso vai evoluir no e-commerce? Cara, é uma excelente pergunta. Eu acho que o último nível da sofisticação é a simplicidade. Então, no final, é fazer uma compra da forma mais simples possível e receber onde você quer. E ainda, talvez o grande, né, nas nossas curadorias de evento, principalmente ligadas à indústria, a grande questão levantada é sempre o conflito de canal. Então, você tem problemas para você resolver ainda, você tem pesquisas que mostram que dobra, ou às vezes até triplica, a satisfação do cliente quando o cliente compra direto da marca. Uhum. E você tem um problema de conflito de canal absurdo, que não necessariamente você precisa vender para o cliente, cara, mas uma marca tem que falar direto com o cliente. São pouquíssimas marcas que falam direto com o cliente. A gente falar disso hoje... Então, a tecnologia, o contato, o acompanhamento do produto, da mercadoria e a personalização... Eu acho que ainda é a busca da simplicidade, ainda é... Assim, você tem algumas questões... O que você fala do varejo é engraçado, né? Você fala o varejo no geral, mas às vezes você vai buscar um produto, um tênis, um carro, uma raquete... Você acha que tem muita variedade, mas você não tem tanta variedade. Sem dúvida. Você tem um padrão ali de mercado e cada marca representa tem um estereótipo. Sempre foi assim, o pertencimento, o acesso. Então, eu não sei até onde a evolução seja essa personalização. Talvez você está falando de evolução da tecnologia, ou ter produtos personalizados. Não só a experiência personalizada, mas os produtos também personalizados, desde consumo, desde produtos, a alimentação. Acho que vem mudar muito essa questão de wellness, mercado de bem-estar, né, que você vai acompanhando. Acho que você também está numa vanguarda interessante, seja de alimentação, de produto. Então, eu acho que vai chegar no último ponto da personalização, sabe? Eu acho que o atendimento personalizado, me chamarem pelo nome e tudo que eu estiver vestindo, usando, da fechadura da porta que eu comprei, independente, mas eu acho que o fabricante tem que saber a fechadura que eu tenho na porta, ao tênis que eu estou usando, se está me fazendo mal ou não, ao que está me fazendo de tela à vista, ou está medindo wearables e afins, que também não... Acho que eles estão voltando fortes agora. Eu acho que talvez a gente vai para esse caminho, mas acho que ainda está muito longe ainda. Acho que é exercício de ficar prevendo o futuro, acho que não é...
Tem muita coisinha para a gente fazer ainda, tem muita oportunidade e a régua do básico bem feito está subindo um pouco, né? Sem dúvida. Mas ainda fazer o básico bem feito, eu acho que todo mundo espera, sabe? Muitas vezes a tecnologia provoca uma certa ansiedade, né? Putz, o que vai ser no futuro quando o que tem que fazer aqui antes é muito mais simples e objetivo. Né? E acaba surgindo, né, exatamente por essa busca, acaba surgindo os hypes ou os modismos, né? A gente viu o mais recente foi o metaverso, né? Que surgiu como uma tremenda de uma promessa e, enfim, ele deu uma recrudescida total. O que você me fala? O que ainda sobrou do metaverso, Thiago? Cara, eu sou muito entusiasta do mercado Web3. Eu sou apaixonado por Web3. Obviamente existe conflito de interesses. De novo, a tecnologia, onde eu coloco tecnologia. Cara, a partir do momento que você tem, né, aí entra uma outra questão, mas a partir do momento que você tem um conceito de blockchain, que é encantador, o conceito não só do Bitcoin, mas todos os projetos, todas as moedas, todas as criptomoedas com projetos assim de altíssimo nível. Cara, o Web3, você consegue, assim, você tem um conceito da descentralização que talvez seja um meio utópico, mas o que a tecnologia te proporciona, você tem um metaverso ali que talvez tenha sido exagero. O conceito de NFT é brilhante. Sem dúvida. Não de vender o NFT, mas é brilhante. Não no sentido vamos dizer, da forma como acabou sendo usada Sim, você vê o que o El Salvador está fazendo ali, se acompanhar. O mercado Web3 é encantador. Então, por algum motivo, ele talvez não tenha tido uma adoção tão rápida, até como eu esperava, mas se você vai entender ali como isso muda todo o sistema, você começa... mas é uma tecnologia absurda. Tudo por trás do metaverso eu acho encantador, inclusive os vídeos de referência do metaverso, na época você coloca um óculos e através daquele óculos você tem algumas facilidades, que talvez seja uma coisa mais normal do que o universo de games, que a gente não acompanha tanto. Tem muita coisa ali que já é metaverso puro. Sim. E você integra os dois mundos, né? O dinheiro dos dois mundos, para o bem e para o mal, super perigoso. Você vai quebrando as barreiras, você, logicamente, quebra a fronteira, você tem riscos. Né? Isso para o varejo é uma delícia. Se o varejo trabalhar em ambientes virtuais, cara, você tem muita oportunidade interessante. Mas existe, né, o que vem para o mercado, que vem para o mainstream, a crítica, né? As pessoas adotam e criticam com uma facilidade absurda. Mas eu sou muito entusiasta do que tem por trás, sabe? Tem um excesso ali, acho que do mesmo jeito que foi, voltou, sabe? É normal como adoção. Teve a bolha da internet, está tendo a bolha da AI, está tendo... Aí entra talvez numa área que não seja difícil prever, que não seja nossa, né? Então a gente vai falar besteira aqui, mas como tecnologia é uma questão de velocidade, né? O metaverso para o varejo, para você atualizar uma promoção, para você fazer alguma coisa mais de venda, é difícil, né? Acaba virando uma coisa muito mais de marca, no metaverso especificamente. Sim, assim, vou falar de velocidade, qualquer coisa ligada a dinheiro. Exatamente. No Web3, eu te mando um dinheiro aqui para o lugar que você quiser em um segundo, menos. Você vai fazer isso via Web 2. Você tem um projeto que eu sou advisor, que eu gosto muito, chama Gotas, que praticamente todos os influenciadores no mercado cripto usam, que é você distribuir uma gota, pode ser chamado de NFT, as pessoas capturam e trocam aquilo ali. É uma prova de audiência e trocam aquilo ali por algum benefício. Só que o que começa a ser interessante isso? Você está numa TV, você está num programa você está na Globo, você está sendo convidado para a Globo e você solta uma gota lá, as pessoas, para resgatar aquela gota, vai deixar um dado. Você sabe quem que é a audiência que te viu na Globo? A gente sabe qual que é a nossa audiência aqui? Se eu soltasse uma gota minha aqui agora, as pessoas vão resgatar, eu vou prometer alguma coisa, eu tenho todo os dados da audiência. Eles estão fazendo isso em jogos de futebol, você pega lá o Vasco no Maracanã, você tem, acho que talvez ele já tenha os dados de quem está lá, mas você tem um time que está jogando no estádio, é só... Pega a gota aqui que a gente vai sortear. Quem pegar a gota vai ganhar um shorts, vai poder visitar o jogador. E você capturou a informação de todo mundo que está no estádio.
Você tem algumas coisas que também são permitidas no Web2, mas o Web3 ela te dá, porque ele vai acumulando aquela prova digital, e aquela prova digital vai te dando acesso a outras coisas e tal. Isso para programas de fidelidade. Tem muita coisa interessante e rápida, mas é um mundo ainda muito... não é difícil, né? Mas ainda não é tão acessível, mas é uma tecnologia extraordinária por trás. Meu ponto era em cima disso. Que até mudar o legado de sistema e tal demora... E aí vem outra tecnologia daqui a pouco, Exatamente. a gente foca e assim, eu acho que essa é a nossa grande dificuldade da nossa geração. Tá tudo tão rápido. Antigamente você criava uma coisa e você surfava aquilo ali em um tempo. Agora você cria e sucesso. O sucesso vai demorar meses. Aí às vezes está à frente, talvez você está à frente, às vezes você está atrás, às vezes você fica... É o OpenAI sofrendo aí. O hype está acabando com as verbas de algumas empresas, né? Porque todo mundo corre atrás do novidade, quero fazer primeiro, e acaba não desenvolvendo. E hoje a gente vive uma cultura da superficialidade também, né? Então o cara olha o metaverso, pouco entende, já sai vendendo, já sai comprando, então não vai na profundidade que deve e às vezes no caso, esse é bem típico de você ter que ter infraestruturas. O metaverso é um conceito, né? Mas que tem tecnologias aplicadas aí que são super interessantes. Que já estão sendo aplicadas até em outras áreas, né? Acabam tendo spin-offs disso. Agora, voltar para uma questão introduzir uma questão aqui que é bem mais do mundo real do que do virtual, que é a questão da logística, né? Que sempre foi uma barreira para o e-commerce, né? Como que está hoje? Como é que a gente evoluiu nisso, né? Você tem contato com tantas empresas, você sabe mais do que qualquer um aí como que está o estágio da gente. A gente costuma falar que, na verdade, o e-commerce é uma operação logística, uma conveniência logística. Deixa eu comprar aqui e receber em casa. E eu acho que a gente evoluiu muito. Você vê as últimas Black Fridays e o Brasil, o país continental que é. A gente tem... o que as empresas estão entregando no Black Friday é uma coisa de tirar o chapéu. As últimas notícias dessa Black Friday, a gente acompanhou com alguns players do mercado, alguns parceiros, falta de espaço, você não tinha mais galpão para mercadoria, acho que chegou a ter menos de 10% de disponibilidade de galpão para uso, isso é preocupante, mas estamos evoluindo, então, de diversas formas. Eu acho que logística... não vou falar que é superado, mas eu tenho orgulho do que a gente faz de logística no Brasil. E logística não é só entrega, né? Você tem várias estatísticas bem interessantes. As grandes magazines, você chega, algumas delas a 50% é clique e retire. Então a pessoa quer retirar em loja. E a loja está entendendo isso. Então eu vou retirar em loja, eu posso vender outras coisas. Você tem a previsibilidade de compra, isso não só no varejo online, né, mas no varejo físico. Então dizem que pelo menos 80% você tem que prever. Se você não conseguir prever sua venda, isso ajuda muito na logística. Não é todo mundo que mora em edifícios que também vão precisar rever, né? Porque você vê qualquer prédio hoje, você tem aquela bagunça, aquela confusão de entrega de encomenda. Mas você tem muita gente que mora em casa e não vai conseguir receber produto. Né? Você tem muita gente fora aqui da nossa bolha de São Paulo do Sudeste. Então você tem os pontos de coleta, os pontos logísticos evoluindo muito no Brasil e, de novo, com a opção do cliente, onde eu compro e onde eu retiro. E eu acho que isso é o mais legal. E quando eu retiro, né? Sim. Porque eu acho que todo mundo está tendo essa experiência aqui, a evolução da logística é tão grande que te ligam 11 horas da noite para entregar um produto. Você está em casa, não. Verdade. Não é, né? Em alguns momentos você vai querer, em outros momentos você não quer ser incomodado à noite que chegou, mas está tendo uma velocidade tão grande. De novo, evolução, e a gente vai ter a correção de rota. Isso. Eu sofro isso, né? De estar 9 horas da noite já deitado para ver uma série, e aí toca lá, chegou um pacote da... Chegou um pacote, ele já está fechado a secretaria, a recepção, você tem que ir lá. Então, assim, até a antecipação de uma mercadoria não é... Se você está esperando às 11, você chega às 10h30, não é legal. Provavelmente você não se programou para aquilo ali. Mas é muito difícil você chegar você pega todos os centros de distribuição, principalmente de full, né? Hoje, uma adoção de robôs em larga escala dá gosto de ver, sabe? A evolução. Mas tem... A última milha é um desafio, né? O Brasil a parte de armazém é até mais
previsível, que você está dentro de um ambiente relativamente controlado. Mas na hora que você põe um cara na rua, a gente tem situações, agora falando da minha empresa, tem Rio de Janeiro, né? Tem muita red zones ainda, dependendo do tipo de carga. Por exemplo, no nosso caso, que não é consumidor final, é B2B, né? E não é venda e-commerce, é uma venda bem programada. Cara, tem ainda a necessidade de andar com escolta armada, cara. Para eu tirar o produto, por exemplo, uma entrega grande, exigência tem escolta armada. E aí você tem transportador que você não faz. Né? Então, tô falando, eu saio para o outro extremo. Mas é importante você trazer isso. Produtos refrigerados, produtos farma, hoje alto as luxo, canetas, né? O Monjaro, as canetas. Muito roubo. Isso sempre foi assim com produtos de times que sim. Identificados, roubo na certa. A taxa de roubo é lá em cima. E quando você fala de B2B, cara, a gente está falando de e-commerce crescer, sei lá, 3% ao ano, o B2B é 20 e tantos por cento ao ano. O e-commerce do B2B você tem... Ali outro... Cara, você dobra o que a gente tem de oportunidade. Sem dúvida. A gente, assim, o que eu vejo, né, você está falando das questões de risco, né? A gente evoluiu nisso também, de análise de risco, de carga, de construir um mercado de securitização também, baseado nos riscos que a gente oferece. As transportadoras, pouca gente sabe disso, mas tinha um departamento anti-sequestro dentro da... Porque eles sequestravam um gerente, caminhão, um dono... Não, um caminhão. Em transporte, você tem um cofre, né? Enfim, e a empresa tinha que... Então, no Rio, cara, cada história que você sabe do Rio, infelizmente... Então, ainda tem muito... Sou carioca, mas não posso ainda tem... De novo, assim, cara, eu gosto de olhar o copo meio cheio, assim, que a gente evoluiu em logística, mas sim, temos bons desafios no Brasil para ultrapassar ainda, mas acho que a gente está... Cara, o ecossistema de e-commerce do Brasil eu me surpreendi. É muito bom, cara. Se a gente compara com o resto do mundo, a gente não deve nada a ninguém. Quando a gente traz os palestrantes, os gringos para cá, a gente faz um tour com eles, os caras ficam encantados. Acho que a gente tem que ter orgulho do nosso sistema. Eu me surpreendi muito positivamente, não faz muito tempo, depois de 6 meses atrás, que eu precisei comprar um SSD e me deram a opção de entregar em até 2 horas. Né? E, na verdade, entregaram em meia. Em 30 minutos, a SSD estava... Acho que deve ter sido a primeira entrega da rota desse cara, mas eu estou em São Paulo, Campo Belo, provavelmente um centro, um mini hub ali perto, e tinha disponível. Me deram a opção de entregar em casa 8 horas até as 8, quer dizer, aí até as 8 não ia me atender, porque provavelmente eu não estaria lá, ou poderia chegar antes, ou em 2 horas no escritório. Eu falei, 2 horas no escritório. 30 minutos, toca a campainha, nem acredito. Tocou lá o interfone, nem acreditei. Falei, pô, como assim? Tava lá o SSD. Mas nós estamos fazendo um recorte muito... Se eu estivesse comprando, sei lá, piso ou uma coisa grande para entregar num lugar... Gustavo, esquece o recorte, mas olha o tamanho do impacto que o e-commerce cria, cara. Olha o impacto que o iFood está criando. Você vê os números que são publicados. Sim. Que é e-commerce. Sim, não. Olha o que está acontecendo no Brasil agora Mercado Livre também, com recorde de... Olha o que a gente está fazendo no Brasil através do e-commerce. E é muito forte. É muito forte. A gente não está falando mais de 13% do varejo. A gente está falando de todo um país que está sendo... Não só o país, a experiência de quem morava fora do polo, que esperava 15 dias para receber uma pilha. E pagava ou morava em cidades que não conseguia comprar um calçado que ela gostaria. Ou tinha que pegar o carro e ir até um centro para comprar. Mas nem tinha centro antigamente perto. Era isso, né? Você tem lugares no Brasil que você está 4, 5 horas. Cara, você não tem. Você ter o que o e-commerce oferece de experiência de consumo, de mudança da experiência de consumo, não só no Brasil, na China, cara. Você vê o impacto disso na China foi... realmente de orgulhar, sabe? Eu gosto de assim, dar esse exemplo porque a gente fala muito de como a loja física interage com o e-commerce e tal. Né? A gente fala assim, por que um aprendeu com o outro? Né? Porque quando a gente fala de experiência, né? A gente sempre lembra da questão sensorial, né? Então você vai numa loja, você tem o cheiro da loja, tem iluminação, você sofre
você tem mais variáveis para sofrer impacto que na internet. Mesmo, às vezes você está com uma tela pequena ali do celular, você não tem cheiro, a imagem é pequena, enfim. Mas o que no dia a dia, né, agora falando mais sobre o aspecto de operação, a internet, o e-commerce ensinou muito a loja física a necessidade de você ter controle, de você ter métrica de tudo. Começar a metrificar coisas que não era comum. Inclusive métricas inimagináveis há, não vou dizer 10 anos atrás, mas 2, 3 anos atrás. De entender não só o sexo, a idade, aquelas coisas básicas, o dia do aniversário, que é coisa da época da caderneta, mas entender hábitos mesmo e a fundo nos aspectos psicológicos da compra que está acontecendo dentro da loja, que hoje isso é um aprendizado do e-commerce. Mas do outro lado, o que eu vejo, aí eu não sei se o Baeta tem algum dado disso, é que as empresas varejistas que têm e-commerce, elas têm um nível de governança mais evoluído, mais maduro do que aquelas que não estão tão aprofundadas no e-commerce. Isso eu falo de experiência. Assim, quando você vai vender para uma empresa que tem um e-commerce forte, ele já tem um ERP bem mais consolidado, ele tem um CRM, ele tem um sistema de pagamento mais consolidado, várias opções. Aí você vai, às vezes, para uma loja, uma rede, ou por ser porte ou pela localização que está distante disso, nota-se ainda um estágio de evolução dessa outra parte menor. Eu não sei se existe um benchmark ou uma comparação disso. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, Baeta, que uma empresa que tem um e-commerce hoje, ela avançou em termos de administração e gestão em relação a uma que não entrou no e-commerce. Faz sentido. Eu não tenho um número, não lembro de ter visto uma pesquisa. Tem de tudo. Tem várias formas ainda hoje, várias formas de você ter o seu e-commerce dentro Tem gente que, enfim, integrado, separado, como que funciona o estoque, etc. Eu acho que eu vou tirar a palavra e-commerce e vou falar de digitalização. Empresas que não se atentaram para a digitalização ainda, elas estão bem atrasadas em digitalização em toda a área da empresa. Então, você pega um varejo, independente dele vender online ou não, que ele não se atentou para isso, e infelizmente a gente está falando de... Vou dar exemplos aqui, que eu tenho números. 80% das farmácias não tem loja online. Elas usam outros canais, iFood, WhatsApp, etc. 80% também dos salões de beleza não tem um sistema nem de Excel, de gestão. Estou falando de algumas áreas onde o salão de beleza, por exemplo, se você tiver um sistema de agendamento online, só de você ter esse sistema de agendamento, você já dobra normalmente a sua venda, o seu público, né? Uhum. Então, são coisas simples. Então, você tem o que é sabido, onde você tem loja própria, o e-commerce vai vender mais. Cara, eu acho que esse ponto de... Um precisa muito aprender com o outro. Isso a gente fala de lá atrás. A Marisa fazia todas as vitrines das lojas de acordo com o conhecimento do online, os pedidos, fabricação de peças de acordo com base de dados, com cadastros via online. Quando a Amazon lança a loja física deles, e, cara, você entra na loja, se não fosse profissional, você achava que é uma livraria normal. Até você ver todos os livros, né, com capa, as avaliações, as estrelinhas, a categorização de acordo com online, o checkout, né, tem uns 5, os best-sellers online. São coisas simples. E a gente brinca que antigamente o cliente entrava com o celular na loja para ficar comparando. Hoje é o vendedor que tem que estar com tablet, porque o vendedor tem tudo do cliente ali, cara. Antigamente a gente tinha questões de principalmente franquias, que eles passavam os cadastros dos clientes todos errados, todos os CPFs, todos os e-mails errados. Tinha uma disputa, e ainda tem em alguns casos uma disputa, uma briga de informação de quem que é o cliente. Então a franquia não vai querer passar. Então são coisas simples ainda, cara, que aí não é nem tecnologia, aí é entender. Conflito de canal nada mais é do que isso. Quem que é o intermediador? E se você mudar o papel do intermediador?
Então, assim, você tem quem está maduro, e principalmente indústria e varejo trabalhando juntos, maduros, cara, tá fazendo cada coisa incrível, cada case. Mas também depende da indústria. Acho que a indústria madura ela ajuda o varejo a subir também. E aí você tem algumas indústrias que estão mais digitalizadas do que as outras. Eu vejo assim, uma questão importante que é a questão de gestão de estoques, né? O estoque em si, né? Que passa por logística, logicamente, né? Uma empresa que está operando o Omnichannel, por exemplo, não há dúvida que ela vai ter uma acurácia de estoque melhor. Né? Só para estou dando um exemplo. Né? Então, se você está comprando de empresa A, que não é Omnichannel, e de uma empresa B que já é Omnichannel madura, muito provavelmente você vai ter menos ruptura nessa aqui, que já está trabalhando há mais tempo do que nessa. Cara, eu entendo todas as dificuldades que existem de omnicanalidade, que não é fácil, mas hoje em dia, um consumidor comprar numa loja de uma marca e não poder trocar na outra loja da mesma marca, com tudo que você fala de foco do consumidor no centro, então é onde você quer focar, né? Qual desculpa que você quiser... Qual que você vai encontrar, né? Mas ainda existe. Existe muito. E você no Brasil... E se você perguntar por quê, faz sentido. Sim, tecnicamente. Comprei online, posso trocar? Não, só online. E eles estufam o peito para não, só online. E por que não? Porque tem todos os motivos. Não, as justificativas você tem problema fiscal, você tem problema de, enfim, uma série de coisas, questão de você inverter a lógica, né? Sim. Você inverter onde está o consumidor aí no meio. Eu tenho, assim, não há dúvida que o que você falou uma coisa aqui há pouco, que eu acho que é você entender, a pessoa que está entendendo o uso da ferramenta é extraordinário. Esse ano ainda, eu conversei com alguns varejistas, segmento mais de supermercados, numa pesquisa para saber que eles estavam usando, de fato, IA. Né? Não o hype, mas assim, o que você está falando na prática, né? E com resultado concreto, mensurável e tal. Cara, eu tive uma resposta muito interessante de uma rede de supermercados de Minas, que os caras estavam... que ele falou assim, cara, eu estou usando um negócio muito simples, eu melhorei a descrição dos itens. Parece, cara, é uma bobagem. Parece que é uma bobagem. Cara, só que eles aumentaram a venda, mensurado. Faz muita diferença. Aumentou de alguns itens até 40%, mas na média, depois que eles começaram a melhorar o descritivo, 15%. É concreto. E a gente está falando uma bobagem, concorda? Muita gente falou de página de produto. Hoje eu vi hoje não, outro dia eu estava vendo o head de tecnologia, não sei exatamente, da Embraer. Ele comentando que só da pintura da aeronave sendo automatizada, onde você tem uma camada de tinta um pouquinho menor, sem gastar mais tinta, você estava economizando 200 a 300 quilos no peso da aeronave. Quanto que isso representa na vida hoje? É muito, né? Que às vezes está fora do holofote. Cara, é quase 3 passageiros. As nossas pesquisas com AI em e-commerce é muita gente indo para a página de produto, usando AI para a página de produto. Tem suporte, né? Tem toda a parte de bots, etc. O chatbot. Mas muita gente focando ali no produto, na página de produto, no front do produto. Qual você acha que é o mercado que mais acelerou recentemente do ponto de vista de tecnologia no e-commerce? Ou um segmento? Em tecnologia? Caramba. Cara, a gente está... Tem o mercado de delivery, food delivery, que sim, cá, voou. Você tem as categorias líderes, e você tem umas categorias, sei lá, coisas super comuns, cosméticos. Um baita um produto pequeno, margem boa. Então você tem produtos próprios para... É o CD da atualidade, né? O e-commerce começou com livre CD. Vai. Livre CD. Você tem a área de farma, mas principalmente saúde, que entra toda a parte de suplementação, sabe? Que vendeu demais. A parte de auto tem uma coisa interessante que eu acho, até pouco tempo atrás, era a única categoria que você tinha mais B2B do que B2C. Porque eram oficinas comprando peças. Porque eram coisas muito específicas e não o consumidor final. Então você tem que mudava. E aí você não quer ter a experiência de consumo. Quem está comprando a peça, ele não quer. Não quer ninguém na minha oficina aqui mexendo o saco. Então é diferente. Farma é uma coisa diferente. Até a farma nos Estados Unidos tem muito B2B. Aqui tem pouco B2B, e você vê
farma com um share absurdo, e farmácia virando laboratório, serviços de laboratórios em casa crescendo bastante, os marketplaces de farma, né, as distribuidoras, enfim, as farmacêuticas. Então você tem grocery. Aqui grocery a gente está falando de, quando a gente fala de 13% do share do e-commerce, grocery é 2,5%. E é o que sustenta, né? O mercado, o varejo supermercadista é o que sustenta o Brasil. Por conta da frequência, né? Isso, e a gente está falando de 1,5%. É um mercado que vai crescer, e aí você tem pesquisas interessantes, onde você tem o uso o hábito de consumir online nos supermercados é maior a partir do momento que você vem para o centro. Então, o centro de São Paulo você consome mais do que afastado. Deveria ser o contrário. Mas você tem uma concentração de novo de cultura que... então, você tem o centro de São Paulo consumindo mais de supermercado online. Isso vai crescer e a recorrência tem... Os produtos mais vendidos aí de boa parte dos marketplaces são produtos de recorrência, alimentares, etc. E tem algum... Do lado oposto tem algum... A parte a parte 3D está sendo bem legal. E, sei lá, carros agora você só compra um Tesla e o carro vem até a sua casa dirigindo sem ninguém, né? Sem ninguém. Então você tem... eu falo de 3D porque tem o 3D no carro também, o provador virtual, você tem algumas coisas... A IA é muito eficiente para... No lifestyle, provador né? digital. Em roupa, em trial, né? Em fit. Acho que isso é bem... Isso tem evoluído bastante também. Eu lembro de... Não faz muito tempo... talvez a barreira... Não vamos chamar de barreira, mas o desafio que tinha no e-commerce era enfiar botão de comprar para todo lado, né? Então, se tivesse uma propaganda, tinha que ter uma propaganda TV, né? Um botão de clicar. Hoje QR Code, na época era o botão de comprar, né? Porque não era tão, vamos dizer assim, tão maduro como hoje. Hoje você está dando no Instagram, logicamente você pode comprar. Mas não tinha isso, né? Qual que é o hype hoje? O que hoje um cara que ainda existe dificuldade de colocar no e-commerce para dar essa mudança? Qual que é o que a gente está vivendo agora? Hoje é o momento do TikTok Shop. Está muito forte. Os marketplaces, que até pouco tempo atrás a gente via as pesquisas americanas falando que as pessoas seriam fiéis aos marketplaces, e eu não conseguia entender aquilo. Como é que alguém vai ser fiel ao marketplace? E hoje as pessoas são fiéis ao marketplace. Você busca, igual lá buscava na Amazon antes de buscar no Google. É o que a gente está fazendo aqui. TikTok Shop, a parte de social, a parte social commerce, enfim, a live veio para o Brasil de um jeito diferente da China, né? E lá o influenciador também, ele é um pouquinho diferente, ele é quase um curador. Ele entra na marca dele. Aqui é muito patrocínio, né? Muito publi, né? E lá são várias micro lives o tempo todo nas plataformas. Cara, eu tive uma experiência em janeiro, em Nova York, que eu achei incrível, cara. Numa daquelas lojas que é praticamente armadilha para turista ali da Times Square, eu entrei porque eu estava com uma amiga, com a Fátima Merlin, ela ia comprar um gorro, estava frio e tal. A gente entrou, ela foi lá escolher, comprar, e tinha um oriental, não sei se chinês, coreano ou japonês, do lado ali, com uma pilha de roupa, ele com várias roupas sobrepostas, fazendo uma live, e lá, pá. Todo o tempo que eu estava ali, ele falando, que era uma live, né? Aí, pô, a Fátima terminou lá, eu falei, pô, não vou sair daqui, né? Eu vou conversar com alguém aqui. Perguntei para um vendedor, o vendedor falou, esse cara vem aí todo dia. Mas ele é funcionário da loja? Não, ele vem aqui todo dia, né? Aí eu falei assim, pô, me chama o gerente, você posso falar com o gerente e tal? Eu sou curioso pra cacete, né? Aí veio o gerente lá, todo, né, prestativo e tal, pô, como é que funciona? Eu falei, não, a gente não tem relação nenhuma com ele. E ele não compra nada. E ele não tá... E eu falei, pô, mas ele ajuda a vender? Ele ajuda a vender, mas ele não é vinculado ao e-commerce. Ele está fazendo isso, para nós, funciona como branding. Porque você está falando de conflito de canal, né? Porque o cara está fazendo a live porque o negócio dele deve ter uma publi, deve ter o público dele e tal. Só que ele deve ter um marketplace, talvez, por trás, mas ele direciona para a marca. E onde o cara comprar daquela marca, logicamente, aquela fábrica e tal. Eu ainda fiquei com isso na cabeça, eu fiquei tentando entender. Falei, pô, o cara
aqui dentro da loja fazendo uma live por hora, né? Horas ali dentro, né? E o cara da loja deixa, mas não tem nada vinculado. Eu falei, cara, que mundo é esse? mundo é esse? Né? E talvez você vai saber isso melhor do que eu, mas se eu não me engano, 40% do tempo do vendedor na loja, 40% do tempo é ocioso. Até mais. E na pandemia, o vendedor usava esse tempo ocioso para vender. Sim. E aí é onde a gente incentiva o uso da tecnologia, não só das lives, o vendedor pode fazer as lives nesse momento, mas é aproveitar o conteúdo, os dados, né, os carrinhos abandonados, enfim, o que tem disponível no online, porque a taxa de conversão é 1,5%. Então, você usa nesse momento de ociosidade. Então, assim, é muito integrado os dois mundos. Muito integrado. E aí você tem vários conceitos aí de local commerce, mas essa área de social commerce no Brasil, acho que o Brasil é o país que mais compra influenciado por algum influenciador no mundo, disparado. Isso. A gente é um povo que foi feito para isso. Então... que cultua de celebridade, e gosta, e vai atrás. A gente tem essa cultura. Mas tem que ser bem feito, porque eu já vi muita marca que pegou gente boa, ator de primeiro escalão da Globo, para vender e não vendia nada. Não aumentava mais a venda. A Reserva tem um programa muito legal eles têm o código do vendedor e que se comprar com o código vendedor, você tem um desconto diferente da loja no e-commerce. Uhum. E aí vários vendedores agora são influencers no YouTube, pra colocar o código no dele. Instagram, para falar, cara, eu te explico a compra, eu te entrego se precisar, dependendo do volume, eu te dou o código, você tem um benefício comigo. Então é a boa utilização da tecnologia e do social para... E as bolsas de venda, né, que você vende a bolsa cheia de roupa. Isso vende ainda no Brasil. E outro dia eu comecei a ver números, empresas focadas em fazer isso paralelamente ao e-commerce oficial da loja. Você pega, o vendedor manda a bolsa, você compra, te manda tudo, pagamento à parte, links à parte, produtos à parte, para não entrar na marca oficial. Que louco. Brasil. Isso é cara do Brasil, né? Cara do Brasil, mas assim, não estou criticando aqui, é Brasil. Mas sem dúvida, são não é criticar, até porque criticar são Brasis. Não adianta a gente brigar contra o movimento. E são grandes marcas, grandes lojas de shopping. Você tem um paralelo ali, uma turma vendendo o que entra ali com os canais de WhatsApp, que é a coisa mais forte que a gente tem. Que tem evoluído muito. Mas ainda pouco a gente faz bem feito o WhatsApp. Talvez você continue na mão aqui as marcas que realmente estão interagindo com você, o varejo está interagindo com você bem por WhatsApp. Corretamente, né? Corretamente. Tem muito spam, né? Então, pensando em experiência, sabe? Sim, sem dúvida. Estamos caminhando para o final, já tomei um puxão de orelha ali do Bruno. Eu queria aproveitar vocês dois aqui, eu nunca tinha sentado à mesa com vocês. A gente sempre nos podcasts da Monk, a gente faz uma pergunta final que é bem provocativa, assim. A gente se conheceu hoje, a gente se conheceu em Nova York, mas a gente tem pouco contato. Que conselho você daria para alguém que você conheceu hoje? Pode ser um conselho profissional, pode ser um conselho pessoal, algo que tenha te tocado ao longo da sua existência e que você acharia importante passar para alguém. Vai lá, Gustavo. Você pode falar isso, se quiser falar primeiro, você fala. Ele está querendo ganhar tempo. Né? Exato, respirar. O conselho que eu daria para alguém que eu conheci hoje. Tipo, cara, não deixa de fazer isso na vida. Cara, a experiência de cada um é... Por isso que é uma pergunta brava. Né? No meu podcast eu tenho uma pergunta mais fácil, já respondeu, né? O que o varejo ensinou, tal, mas é mais fácil. Essa é pesada, essa é difícil. Cara, eu começaria o quanto antes, eu sempre comece o quanto antes a adotar tecnologia, comece a trabalhar o quanto antes. E eu acho que ser correto, cara, que construir credibilidade demora pra caramba. Você perder um segundo. Eu acho que em qualquer área, cara, começa antes. Hoje a gente está atrasando muito, né, cara? As pessoas estão saindo de casa tarde, estão começando a trabalhar tarde, estão adotando tecnologias tarde, estão com medo, estão com... Eu acho que seria isso aí. E fazer as coisas corretas ali, porque não é nada de lição de moral, mas cara, a coisa que eu mais acredito na vida é que se faz é que se planta. Então, eu acho que seria isso. Legal. Não é nada demais não, mas... Não, é muito. Tem coisas básicas que hoje em dia são tão raras. Boa. Mas talvez eu começar antes. Eu acho que qualquer cara começa antes.
Hoje, nossa, não tem agonia quando não deixa o pessoal começar a trabalhar com 13, 14, 15 anos. Não. Olha, eu acho que vai um pouco na linha do que o Thiago falou, mas eu acho que assim, nunca... A gente, talvez, o maior desafio da humanidade é saber lidar com o tempo. Eu me vejo assim hoje, a dificuldade de conciliar o tempo que a gente dedica para estudar, o tempo que a gente dedica para família, o tempo que a gente dedica a trabalhar, o tempo que a gente dedica ao cliente, o tempo... Enfim, talvez a principal decisão que a gente toma no mundo dos negócios é como nós vamos dedicar, em que nós vamos dedicar o nosso tempo. E isso passa por experiência, passa por aprendizado, passa por tentativa e erro, mas talvez essa seja a questão do século, né? Como administrar administrar melhor o nosso tempo. Acho que tem outra que eu gosto, que é a questão da criatividade não dá em árvore. Cara, você tem que ir pra rua. Sai, vai pra rua. Vai pro evento. Né? Tu trabalha com evento? Cara, todos os eventos que você imaginar do mundo eu fui, de qualquer área. Não, Thiago, como é que você teve essa ideia? Repertório, né? Lê livro. Vai pra rua, vai pra qualquer repertório. A minha tem repertório, é a dica que eu sempre dou. E aí, e os meus filhos, cara, o máximo de experiência que eu puder dar pra eles, para dar o repertório, porque as pessoas estão cada vez mais ficando... bitoladas. Ou rasas. Não, bitoladas. Não, de novo, não é uma crítica, mas estão ficando mais reclusas ali e tendo menos experiência. Talvez tendo mais experiências digitais, né? Mais experiências... Sim. Cara, quantas vezes vocês não se depararam no último mês ou na última semana que você ficou muito tempo numa mídia, muito tempo no Instagram, sem querer? Você falou, puta, passei do tempo. Meia hora, 40 minutos, 1 hora se passou e eu tava só rolando página. Eu desinstalei o Instagram 2 meses atrás. Não, então você já me respondeu a pergunta. 2 semanas, porque eu me peguei que nem um... zumbi. Você viu que ele tava tremendo ali, né? Eu vi, tava tendo os... Meu celular não tá contando o meu conta. Mas o Edu é assim, o meu sócio. Ele se tirar, ele morre. Não, mas essa é uma questão, né? Sim. Porque aí você vai falar, pô, acho que eu errei a dose, eu devia ter ficado com meu filho, eu devia ter ouvido uma música, devia ter feito uma caminhada, ido na academia, alguma coisa. A gente abriu mão, a gente fez um trade-off ali. E me fez bem, cara. Nossa. Eu não posso ficar muito... Eu marcava o tempo, eu ficava 1 hora por dia no máximo, e aí desligava e parava. E eu trabalho com isso, eu não tenho como não... Exatamente, faz parte do nosso trabalho. Não usar, mas me fez muito bem. Porque eu falei assim, o que eu faço agora que eu estaria no celular? É uma grande questão que a gente fica. Se eu não me engano, teve um podcast, o Nizam. Acho que foi o Nizam. Você está falando bobagem, o pessoal corta se eu tiver... Acho que teve uma virada de ano que ele pegou o celular dele e jogou no mar. Cara, eu fiquei morrendo de vontade de fazer isso. É verdade. Não tive coragem, mas... Cara, deve ser libertador isso, joga no celular. Deixa eu contar uma história rapidinho. Que você foi lá longe no começo do... Bruno, não briga comigo. No começo do e-commerce, de fato, da internet... Eu lembro que quando o Chicago Bulls ganhou o título de 97, eu acho. Estava começando tudo. E eu tinha lá meu computador, também na casa do meu pai, tinha lá o acesso discado. E eu entrei no site da NBA, comprei um boné, com certeza o boné que eu tenho ainda, e uma camisa, não lembro exatamente o que foi. Chegou na minha casa. Mas, tipo, 2 minutos depois que eu comprei, fiz a compra, eu recebi um e-mail dizendo, nunca compre na internet, que o risco é muito grande. Eu sou um hacker, então aqui todos os seus dados da compra, o seu cartão de crédito, tal. Não faça mais isso. Eu liguei para o banco, falei, cancela o cartão. Por quê? Qual o motivo? Eu fiz uma compra na internet e o hacker falou assim, não, a gente não faz compra na internet, não se preocupe. Falei, não, mas eu quero cancelar, por esse motivo não pode. Aí eu desliguei, liguei de novo, roubaram meu cartão. Vou cancelar. Agora eu posso. É muito louco, né? Onde a gente está hoje é onde a gente estava no comecinho da história. Tem muita história boa. Bom, muito bom. Obrigado, Thiago. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer. Mais um episódio da temporada de estreia da Varejo One, parceria da Monkin com a Varejo 180. Até a próxima.